Hoje nós vamos ver o milagre da ressurreição. Eu quero profetizar que se havia alguma coisa que estava morta na sua vida, seja propósitos, sonhos, alvos de Deus, vão ressuscitar em nome de Jesus. Profetize quem está perto do seu lado, diga: vai haver ressurreição em todas as áreas da sua vida. Fala para ele: você vai sair daqui hoje se apoderando da palavra e vivendo, fala para ele, o excelente de Deus. Amém? Então nós vamos usar uma passagem bíblica conhecidíssima, ressurreição de Lázaro. Lázaro, ele era um amigo de Jesus, mas não era discípulo de Jesus. E há ainda quem defenda essa tese, de que Lázaro não era um homem, Lázaro era um menino. Mas isso a gente vai falar num outro culto, para a sua cabeça não ficar confusa. Mas a ressurreição de Lázaro tem muita coisa que nos inspira. Então hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Está onde? João, capítulo de número 11. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, para você fazer algumas grafias, Evangelho de João, capítulo de número 11. Se não, tome nota de tudo que você vai aprender hoje aqui, porque nós temos princípios que nós vamos aprender. Eu tenho me dedicado nessas ministrações para não ser apenas uma leitura, e para que você não aprenda apenas aquilo que a gente já ouviu em muitas ministrações, mas que a gente descubra dentro do texto bíblico tantos pilares, para que a nossa jornada cristã possa ser cada vez mais solidificada no Pai. Então o texto de João 11, a partir do verso 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro, a irmã dela e Lázaro. Olha para quem está perto de você e diga: Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. Faz um coro agora, diga: e você? Amém? Faz: eu sou amado do Pai. Diga. E fala mais uma vez: eu sou amado do Pai. Não, só mais uma vez: eu sou amado do Pai. Olha para mim agora. Então, por favor, se você está dizendo que você é amado do Pai, para de ficar por aí suplicando o amor dos outros. Para de ficar encroado dentro da sua casa, aborrecido, magoado e chateado, porque alguém não dá um like nas suas coisas. Por favor, para de ficar procurando a atenção dos outros, porque o Pai ama você. O Senhor de todas as coisas ama você e conhecia você ainda informe no ventre da sua mãe. Eu já me cansei de falar isso aqui, você me cansou de ouvir também, mas você não é o acaso, você é o fruto de um sonho de Deus. Você é a excelência de Deus. Meu Deus, aconchega o irmão do seu lado e diga isso para ele: você é a excelência de Deus, você é fruto de um sonho de Deus. Eu vou falar para o Rodrigues: você é fruto de um sonho de Deus. Amém? Então para de ficar suplicando o amorzinho dos outros, ficar aí se sentindo o serzinho, porque ninguém me ama. Ei, amado, o Criador de todas as coisas, que criou tudo para o seu louvor, ama você, e o melhor de tudo, do jeitinho que você é, mesmo sendo uma zica. Fala para o irmão, mesmo sendo essa ziquinha aí, ele te ama. Verso 6: no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar? Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu,
Olha agora, queridos, olha o que Jesus fala: e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: em todo lugar sempre vai ter um incrédulo. Você pode dizer isso para o teu irmão? Em todo lugar sempre vai ter um incrédulo. Olha o Tomézão, irmão. Olha o que o Tomé fala: vamos também para morrermos com ele. O Tomé, que espiritual que ele estava. Vamos lá que nós vamos morrer também. 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Aí a gente vai pular alguns versículos, a gente vai lá para o versículo 38, diz assim: Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Antes de mostrar para você alguns princípios e pilares dessa pregação, quero te compartilhar uma frase que eu achei linda num dos livros do pastor Carlito Paz, e eu quero compartilhá-la com você. Durante todas essas semanas, a gente falou do versículo que diz: quem é este que até os mortos lhe obedecem, não é? A gente aprendeu a dizer isso, ou que até os ventos e o mar lhe obedecem. E o pastor Carlito, num dos livros, colocou isso: quem é este que até os mortos lhe obedecem? Aí ele menciona assim: porque ainda existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo. Então é algo que eu e você deveríamos avaliar muito, se de fato eu e você estamos em plena obediência ao Senhor. Se quando Lázaro morto ouviu o chamamento do Senhor, o Espírito de vida foi até o Lázaro morto e trouxe ressurreição, por que nós, homens e mulheres que temos a capacidade de discernir todas as coisas, ainda relutamos em não obedecê-lo? Quantas vezes o Senhor falou para mim, para você: não vá, e nós fomos. Quantas vezes Ele disse: não fale, e nós falamos. Quantas vezes Ele disse: não pense, e nós pensamos. E, enfim, quantas vezes deixamos de obedecê-lo vivos? Então é necessário que muitas vezes a gente observe o comportamento que está à nossa volta. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, ela vai se nortear em uma palavra, que eu mencionei agora há pouco, dos 8 personagens que nós vamos viver nas semanas de céus abertos. E estar limitada a uma palavra: obediência.
Todos aqueles que se sujeitaram à palavra viveram coisas extraordinárias. E que eu e você, dia após dia, em obediência, viva algo extraordinário em nome de Jesus. Compartilha com o irmão do seu lado e diga para ele: em obediência, eu e você vivemos coisas extraordinárias. O que a gente aprende com a vida de Lázaro e com esse milagre da ressurreição? O primeiro pilar que a gente precisa aprender é que eu e você precisamos lembrar da nossa humanidade. Repete comigo: preciso me lembrar da minha humanidade. Isso, e porque somos humanos, somos limitados. E porque somos humanos, vivemos margeados pelo pecado. Nascemos no pecado, não era propósito de Deus. Eu já falei isso aqui por diversas vezes, e falo isso muito em velórios, que não é um lugar legal, mas é lá que eu falo. Por que nós temos dificuldade para lidar com a morte? Por que ninguém fica feliz quando alguém morre? Porque não era alvo de Deus. O propósito original do Senhor não era que houvesse perda, era para que fôssemos gerados, criados e estabelecidos, desfrutando do quê? Daquilo que Ele gerou para nós. Por isso nós não sabemos lidar com a perda, mas por causa da nossa humanidade, a gente precisa saber que temos limitações. E por que você está falando isso, pastor? Porque no versículo 1 que você leu comigo, diz assim: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. É algo que nós estamos sujeitos. A doença é algo que pode acontecer. A limitação física pode surgir. Os problemas podem de fato acontecer. E eu falo isso para todas as pessoas. Eu sempre disse que quando eu fosse me casar, eu queria ter um matrimônio igual ao do meu pai e da minha mãe. E quando eu comecei a namorar a Márcia, eu disse assim: Márcia, quando a gente se casar, eu quero ter na minha casa uma casa como eu tenho na casa dos meus pais. Eu quero ser como meu pai é. Eu nunca vi meu pai agredindo minha mãe. Eu nunca vi meu pai levantando a mão para minha mãe. Eu quero ser assim. Eu quero ser manso, eu quero ser tranquilo, eu quero ser o sacerdote da casa, como o meu pai é. Eu sempre vi amor nos dois, mas amados, eu nunca vi amor tanto na vida de um casal, depois que o meu pai foi acometido por um AVC. Meu pai estava tranquilo, meu pai estava feliz, trabalhou o dia todo numa segunda-feira, mas na madrugada da segunda para terça, meu pai foi acometido por um AVC. A partir dali, meu pai teve limitações, mas queridos, eu nunca vi alguém neutralizar a sua vida, abandonar os seus propósitos para cuidar de alguém. Hoje meu pai tem uma vida satisfatória e feliz. Lógico que nós, filhos, estamos sempre à volta, mas o que minha mãe faz, o que é isso? Amor puro. E nós não podemos nos esquecer que a nossa vida, ela é assim. Os problemas podem surgir, nós temos que lutar, caminhar e nos dedicar para ter vida eterna, porque os problemas eles podem surgir, eles vão surgir, problemas de saúde vão vir, problemas financeiros vão acontecer, decepções, frustrações, perda de emprego vai acontecer, uma enfermidade num filho pode vir, um dia mal pode acontecer, como os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, aconteceram com eles agora, uma catástrofe que devastou o estado. Nós tivemos aqui na cidade que uma parte dela foi alcançada, e nós sabemos como a gente sofreu com aquilo. Problemas surgem por causa da nossa humanidade. Por isso nós precisamos estar aonde? Precisamos estar em Cristo, para podermos entender, compreender que as coisas que estão à nossa volta não podem anular a nossa dependência do Senhor. Então não se apavore quando o dia mal surgir. O dia mal vai vir, mas no Senhor você vencerá ele em nome de Jesus. Diga para o teu irmão: tem coisas que acontecem com você, e coisas piores estão acontecendo com outras pessoas. Só que existem pessoas que estão passando coisas piores e estão felizes, dando glória a Deus. E às vezes nós, por coisas tão pequenas, fazemos as coisas que mais desagradam ao Senhor. Primeiro, abandona a nossa fé, deixa de buscar a Ele, viver com Ele. Não, no dia mal, nas dificuldades é que a gente precisa se agarrar nele. A gente vê nesse texto aqui, que Marta e Maria, quando o dia mal chegou, ela mostra para nós o que elas fizeram. Elas foram aonde? Aonde elas sabiam que era fonte de recurso, que era fonte de bênção e de milagre. Vamos em Jesus. Então entenda, há uma humanidade em mim e você. Somos limitados. Há coisas que você não pode alcançar, há coisas que você não pode realizar, há coisas que você não pode fazer. E você precisa entender isso. Você não é um super. A gente aprendeu isso por causa da nossa infância. Super-homem, Mulher Maravilha, Batman, He-Man.
Um cara esquisito ficava forte de uma hora, e um gato melindroso ficava um leão feroz, não é? Então a gente aprendeu com essas coisas fantasiosas, e a vida não é assim. Lembre-se da sua humanidade. Segunda coisa que a gente precisa aprender aqui, que a gente tem dificuldade, para você desfrutar de ressurreição em Jesus, você precisa manifestar os seus sentimentos. Por favor, me ajuda a pregar hoje e diga para o teu irmão: manifesta os seus sentimentos. Eu sempre digo que as nossas ofertas, os nossos dízimos, elas são uma fonte, um rio. Então quando você lança suas ofertas e dízimos, você está dizendo assim: ó, abriu um rio de bênção de fluir na minha vida. Da mesma forma são as nossas emoções. Se você não joga elas fora, você vai gerar um pocinho, vai gerar uma pocinha, vai gerar um lugar, e esse lugar vai ficar cheirando mal. É igual o lixo de casa. Normalmente todos nós temos um lixo na cozinha, para ficar fácil para descartar. E você, dia sim, dia não, algumas casas, ou diariamente, você saca aquele lixo de lá. Por quê? Porque senão aquilo que é inutilizável, que foi jogado ali dentro, começa a exalar mau cheiro. A mesma coisa são os nossos sentimentos. Se você não jogar fora, você não externá-los, você gera doença sobre você. E nós temos dificuldades disso. A gente tem dificuldade de jogar fora isso. E o texto diz isso. Olha só o que diz em João, capítulo 11, verso 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus ficou inerte. Eu não coloquei ele na leitura inicial propositalmente, mas o menor versículo da Bíblia, no versículo 35, diz: Jesus chorou. Jesus chorou por causa do quê? Da informação do seu querido. Lázaro não era um discípulo, mas Lázaro era um amigo querido. E o que Jesus faz? Chora. E qual que é o nosso problema? Querer ser forte. E quando você não chora por aquilo que dói, você gera uma ferida dentro. E quando gera uma ferida dentro, adoece. E o que adoece? Apodrece. Então é necessário que a gente exale. Passou por um momento ruim? Chora. Passou por um momento adverso? Chora porque doeu. Quando as pessoas vão nos velórios, não é, da vida, e alguém está lá chorando, o que todo mundo fala? Ai, não chora. Mas como não vai chorar? Está doendo. É a perda de alguém. Quando alguém perdeu o emprego, o que ela vai fazer? Chorar. Por quê? Porque doeu. O que nós fizemos na última semana com aquilo que nós passamos aqui, com a necessidade de cancelar um evento? Choramos. Por quê? Para não virar doença, para não virar ferida. Aquilo que dói, você tem que chorar. Você tem que expressar os sentimentos. Jesus ensina a gente. E tem gente que quer ser forte demais. Mas eu prefiro não falar. Você pode não falar para os outros, para não feri-los, porque a nossa boca fere. Mas então você tem que falar na rua, você tem que falar no meio do mato, você tem que falar lá no seu banheiro, no seu chuveiro. Se você não gosta de ficar falando no chuveiro, para ninguém falar que você é louco, pega o seu carro que nem eu, aumenta o som e grita. Ah, no semáforo, quando eu estou sozinho, tem gente que pensa que eu sou louco. Eu sou um pouco. Mas eu aumento o som e eu fico dentro do carro. Eu dou soco no volante. Eu cato o capeta pro Jeffrey. Irmão, dentro do carro eu extravaso. Mas aí, aqui na igreja eu estou leve e solto. Estou na bênção. Mas toda a minha angústia eu já joguei lá fora. E se eu não fizer isso, o que vira? Vira doença. Porque nós somos um povo hoje que é amargo. E qual é o povo mais amargo que a gente conhece no cristianismo? O crente. Nós aprendemos a levar tudo a Deus. Então a gente esqueceu de contar tudo para Ele. Aí a gente começa a fazer rodinha, contar para os outros. E fazer contendinha com as pessoas. Ei, irmão, é tudo a Ele. Conta tudo para Ele. Tem uma cançãozinha antiga. Conta para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. O que tu precisas, conta para Jesus. Então, aprenda a contar tudo para Ele. E expressa os seus sentimentos. Para de ser aquelas pessoas que ficam amoadas nos cantos. O que foi? Ah, estou decepcionado. Conta, larga, joga isso fora e vai viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque eu e você temos uma missão. E aonde o diabo quer nos neutralizar? Nas nossas emoções. Porque uma pessoa afetada emocionalmente, ela não põe isso para fora, vai gerar uma doença nela. Tem psicólogos aqui dentro e sabem o que eu estou falando. A depressão é o princípio dos pensamentos não externados.
Ela ficou cozinhando aqui dentro, e você sabe que água sendo cozida, uma hora ela vai entrar em ebulição, e se ninguém desligar o fogo, ela vai jogar para fora. E aí as pessoas começam a ficar amedrontadas e começam a não fazer mais nada. Externa, expressa os seus sentimentos. Diga para o teu irmão, fala para ele, a partir de hoje, cura os seus sentimentos. Terceiro pilar que a gente aprende nessa história de Lázaro: confie na soberania de Deus. Você pode dizer isso comigo? Confiar na soberania de Deus. Quem é soberano? O Senhor. Quem sabe tudo? O Senhor. Quem pode tudo? O Senhor. Quem está agora no seu alto e sublime trono, contemplando todas as coisas, com os seus olhos agora a terra a procurar os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade? O Senhor. Quem é que faz do globo terrestre esse cabelo, banquinho dos seus pés? O Senhor. Quem é que conhece as estrelas do céu, uma a uma por nome? O Senhor. Então confia na soberania do Senhor, independente do que você viva ou do que você enfrente, confie na soberania do Senhor. Diga para quem está perto de você, para acordar ele, e fala: confia, irmão, na soberania do Senhor. Olha só que diz em João 11:4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Esse momento adverso na vida do Lázaro é para a glória de Deus. E por muito tempo a gente achou que qualquer problema que surja na nossa vida é o diabo. E quantos de nós, qualquer coisinha que surge na vida, fala: sai, diabo! E é uma permissão do Senhor para que o nome dele seja glorificado, e através do seu testemunho de fé, pessoas sejam alcançadas. Amados, a gente aprendeu algumas coisas e criou disso um dogma: tudo é demônio. E eu sempre brinco aqui, é até cansativo ouvir essa historinha de sempre, mas a gente cantou por muitos anos: se acontecer um barulho perto de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Fazia até mudancinha, fazia ou não fazia? Cantava ou não cantava? Pois bem, se acontecer um barulho, é quem? O anjo. Aí está em casa, escuta um barulho no telhado, que grita: está amarrado, Satanás. Acabou de cantar que se acontecer um barulho, é o anjo chegando e já está amarrando Satanás. Um gato está andando em cima da sua casa, não dorme. Ai, meu Deus do céu, marido do céu, acorda, criatura, porque tem um bicho andando. Satanás está andando em cima da nossa casa. É um gato. É o Exu gato. Você entende, irmão? A gente se apavora. A gente achou que tudo é espiritual. E a clínica da alma que a gente ministra aqui nos mostra que nós somos corpo, alma e espírito. Um corpo não cuidado. O que você acha que vai acontecer comigo daqui a algum tempo se eu não maneirar minha boca? Meu joelho não vai aguentar. De vez em quando eu vou lá na doutora Marcela, de vez em quando mesmo, fazer pilates. Eu vou na pilates, mas não ando 5 dias. Mas aí eu vou lá, meu joelho não aguenta. Por que não aguenta? Porque a vida inteira sobrepeso. Uma hora esse corpo não vai aguentar. E é demônio? Demônio foi minha boca que quis comer tudo. Demônio foi minha gula que quis abraçar, catar as panelas, chegar em casa e botar o resto na panela da minha avó, que fazia pão com linguiça para mim, escondido da minha mãe. Os potes de sorvete que eu comia sozinho. E isso era demônio. Agora, não adianta eu falar que o meu joelho que não está aguentando mais. O Satanás entrou no meu joelho. Não entrou não, irmão. É o meu corpo que não está aguentando mais. E sobrepeso a vida inteira. A gente espiritualiza. Corpo, alma e espírito. Existem coisas da alma que não processa. Emocionalmente, cada um lida de uma forma. Tem gente que passa um baque emocional e enfrenta com tranquilidade. Outros não. Então, a gente precisa entender que cada área precisa de um cuidado. Até ontem eu conversava com um querido e falava isso. Por muito tempo, que veio de mulher pedindo oração para mim, trazia até a roupa do marido. Pastor, você pode orar por esse meu marido? Isso aqui é uma praga, é o Satanás. Isso aqui não conversa em casa, isso aqui é mudo em casa. Isso aqui não fala nada, isso aqui não reage. Vou falar uma coisa para você, é demônio puro. E a gente não sabia. Por muito tempo no meu ministério, alguns anos atrás, eu falava: Satanás, sai desse homem. Quase que mergulhava a camisa do irmão no azeite. Leva essa camisa no azeite para ver se mata aquele demônio. Mas amado, como é que você vai matar o temperamento de alguém?
Eu já contei para você aqui, irmão. Eu sou sanguíneo, eu sou toda expressão. Eu gosto de falar, eu chamo minha mulher de amor. Ai, amor. E ela me chama do quê? De Paulo. Eu vou morrer seco esperando ela me chamar de amor. É demônio? Não é, temperamento dela. Ela é colérica, criatura, ela é colérica. Ela não vai expressar o que ela não tem. E vou eu fazer campanha no mundo. Está fazendo campanha, pastor? O que é? Para ver se aquele demônio sai da Marta. Não, não é demônio, mas é temperamento. Solteiros estão aqui? Não, solteiros, se manifestem. Veja bem o temperamento dessa coisa antes de casar. Porque senão depois você vai querer fazer campanha também. Temperamento, querido, é só o Espírito Santo com a permissão da pessoa que muda. Quanto tempo a gente não sabia que é corpo, alma e espírito, são períodos, são fases. Então entenda que algumas coisas é para que a glória de Deus se manifeste. Perdeu o emprego, se descabelou, vou me morrer não, né? Vou me matar. Ei, querido, talvez você perdeu esse emprego para que a glória da segunda casa seja maior que da primeira, mas você se apavora. Senhor, o Senhor sabe que eu careço de um emprego, porque minha casa é nutrida por isso. Então esse momento adverso, o Senhor vai ser glorificado e uma porta nova vai se abrir. Nós temos aqui o Marcelo. Não, Marcelo, está lá no fundo, trabalha no servir. Um dia ele me procurou, não é Márcia? O Marcelo falou assim, pastor, eu fui mandado embora, eu dei minha vida naquele emprego. Eu só falei para ele, fica em paz, porque Deus será glorificado. Não sei quantos dias depois, ele foi procurado por uma empresa. A empresa simplesmente pagou para ele o dobro do que ele ganha. E na empresa que ele trabalhava, ou nas empresas que ele trabalhava, ele não podia ir almoçar em casa. Agora ele vai almoçar em casa ganhando. Tudo para a glória de Deus. Era um momento adverso? Era. Doeu? Doeu. Mas ele tributou tudo ao Senhor. Olha para o teu irmão, alegra ele, fala, confia na soberania de Deus, irmão. 4, creia no incondicional amor de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso crer que o amor de Jesus é incondicional. O que é? Incondicional. Vamos ver o texto? Olha o texto, está escondido ali, ó. Verso 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Eu até quando lia com você, disse para você mencionar para o irmão do seu lado que Jesus amava Maria, amava Marta e amava Lázaro e ama você. Querido, como a gente aprendeu a mendigar amor dos outros. Como a gente passou a ser dependente de gente e não depende do Senhor. Quer as pessoas te amem ou não, o Senhor te ama. Quer as pessoas se relacionem com você ou não, o Senhor se relaciona com você, porque você Ele conhece face a face. Se a gente tiver esse princípio, a gente não se machuca mais. Se a gente tiver esse princípio, a gente não faz tanta coisa para ter as pessoas próximas de nós. Querido, não podemos mendigar. Até porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para morrer por mim, por você, na certeza de que no momento adequado e oportuno seríamos alcançados. Quando o Senhor ministra o seu Filho, Ele vai cumprir o propósito. O Senhor já me via, já te via, porque o amor dele é incondicional para mim e para você. Então, mais uma vez, para consolar o irmão que está do seu lado aí, diga para ele: Jesus ama Maria, ama Marta, ama o Lázaro, e fala assim para ele: e ama você. Faz assim para ele. Você é amado do Pai. Gostem de você ou não gostem, o Pai ama você, porque você é fruto do sonho dele. 5, tenha sensibilidade para mudar a sua agenda. E aqui eu quero gastar tempo com você, olha para mim. Se você continuar nessa rota e nessa velocidade, não tendo tempo para Deus, achando que de domingo te torna crente, você está perdido. Daqui a pouco você não tem mais vontade para vir na igreja.
Se você não criar hábitos de criar ambientes semanais no Senhor, você vai se perder daqui a pouco. E você já está vendo que o seu ânimo para vir na igreja aos domingos não é mais o mesmo. Então você precisa aprender a ter sensibilidade para mudar a sua agenda. Você precisa deixar algumas coisas para trás. Você precisa deixar algumas coisas para outra hora. E você precisa criar hábitos. E eu vou falar em especial agora para quem tem filho. Se você ama os teus filhos, cria ambiente religioso para eles. Porque depois não adianta você falar que você trouxe o filho na igreja, que você criou ele na igreja. Não, trazer ele num culto não é criar na igreja. Então, por favor, eu vou falar da igreja que eu pastorei, da igreja que você congrega. A marca ministerial nossa. E às vezes as pessoas cobram coisas da gente que a gente não tem habilidade para dar. E a gente já tem habilidade para algumas áreas. Então qual que é a nossa habilidade? Infantil. Qual que é a nossa habilidade? Cuidar de criança. A excelência do nosso ministério está ali. Nós criamos isso para você que tem criança. Porque a sua criança passa tantas horas semanais lá dentro de uma sala. E você não conhece a cultura do professor ou dos professores. E nós só temos aqui 1h30 só. 1h30. Para inculcar a Bíblia lá. Porque você sabe que na sua casa você não tem tempo para isso. Porque às vezes nem a Bíblia você carrega dentro de casa, já fica lá no carro, lá. Você larga no porta-mala, porque você não esquecer no próximo culto. Se não é no porta-mala, é lá no vidro, para tirar aquele barulho que está vibrando no vidro. Deixa a Bíblia para calçar. A igreja se preocupa com tanto, e você se envolve muito pouco. Se você não mudar a sua agenda, daqui a pouco você não tem mais paixão por Jesus, porque nós temos uma agenda chamada Agenda 2030. A Agenda 2030 é a unificação das religiões. E a primeira que vai ser inundada e atacada é o cristianismo. Eles querem anular o nome de Jesus. O Islã vem com força para anular tudo. E o processo está começando porque a ideologia de neutralizar as redes sociais, para eles filtrarem o que vai, é justamente para que o reino não vá nas redes sociais. A minha página foi denunciada e desativaram a minha conta, eu não consigo ativá-la mais. Alguém denunciou a minha conta por causa das coisas do reino que eu posto. E isso vai começar com muito mais violência. Porque nós temos hoje as coisas colocadas em pontuais. As pessoas com funções específicas foram colocadas em lugares específicos. E se nós não abrirmos os olhos, a gente vai perder a nossa família. Olha o texto. João 11:6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Jesus deu uma segurada na agenda dele. Jesus não foi até lá. Jesus podia ter ido, é claro que há um propósito para o alvo de Deus. Eu estou usando esse texto para ministrar isso a você, para que você não deixe a agenda de Deus para outro dia. Se você não tem hábito de estar na igreja às quintas-feiras, saia daqui hoje com o coeficiente mudado. E coloque isso como uma necessidade para a sua vida e para a sua família. Porque a velocidade do mundo vai nos roubar. Diga para o teu irmão que está com uma cara de querer ir embora. Agora ele está com uma cara de que quem quer ir embora. Fala para ele, a sua agenda, fala para ele. Precisa ser mudada. Fala, e a cultura do reino precisa ser instalada na sua casa. Amém? Pastor, como é que você criou seus filhos? Minha mãe, minhas irmãs sabem. Por diversas vezes eles falaram assim: nossa, vocês são muito generais, vocês são muito brutos com eles. Aí eu usava uma frase do meu pai mesmo. Meu pai sempre disse assim para mim, desde criança eu escuto ela: cipó que se não coxa enquanto é verde, quando secar, quebra. Então quando o cipó é verde, você dá formato. Então enquanto os meus filhos eram verdes, eu dava formato. Meus filhos vinham nos cultos, nas reuniões ministeriais, os mais velhos da casa sabem, dentro do bebê conforto, está com sono, balangava com o pé. Ah, estou com fome, só cachuquinha na boca deles. Amém. Ninguém vai morrer estando na igreja. Eles aprenderam a ter paixão por Cristo.
Eles aprenderam que esse lugar aqui chama plataforma de Deus. Aqui manifesta o favor do Pai. E o homem, quando sobe, morre. Então aqui eles nunca subiram com bolacha, nunca subiram com chiclete, nunca subiram com bala. Não, vê se eles veem alguém comendo. Aqui, uma criança subindo aqui. E eles ficam malucos. Por quê? Porque eles aprenderam que as coisas do reino são prioridade na vida deles. Nossos filhos precisam ser moldados. E o que nós somos? Uma geração que teve falta de muitas coisas. Eu conto isso aqui sempre. Minha primeira bicicleta foi com uns 15 anos. E ela era tão linda. Onde eu passava todo mundo via. Ela era amarela. Então todo mundo sabia que eu passava, porque era um amarelo ovo. Sabe aquelas... Meu Jesus amado, com 15 anos. Hoje, a nossa geração que teve escassez, que usou conga, chulezenta, que chute, que dava frieira. Essa geração que teve pouca coisa. Nossos brinquedos de domingo, qual que era, irmão? Fazer sabão. Fazer bolinha, isso aqui nem tonto, correndo atrás das bolinhas de sabão. Vai fazer isso com uma criança hoje, ela dá um tapa na nossa fuça. Por quê, irmão? Porque nós jogamos coisa eletrônica na mão delas. Elas são malucas. A gente engessou elas. A gente não sabe dar as coisas. Aí, a criança nasce, a gente entulha coisa nelas. E aí, a gente não forma elas. Não ensina elas a lidarem com a perda. Aí a criança tropeça. Aí ela cai. A mãe vai lá e dá um tapa no degrau. Degrau monstro. Derrubou minha criança. Isso. Faz isso para ela nunca aprender a lidar com os desafios. Por isso que ela é mimada desse jeito. Porque você anulou as provas da vida dela. Você não deixou ela aprender com as dores. Ai, meu Deus, coitadinha da minha filha, vai passar pela prova. Deixa passar, você passou também. Um dia minha mãe, eu cheguei na casa dela, ela falou assim: ai, coitadinha do Vitor. Eu falei assim: de mim você não falava quando eu ia a pé trabalhar, atravessava a cidade inteira. Deixa eles aprenderem com as lutas, deixa eles aprenderem com as frustrações. Você aprendeu também. O governo já roubou de nós, as leis já foram roubadas de nós. As crianças não podem ser inseridas no trabalho. Com 9 anos eu carregava tijolo como servente de pedreiro. 9, estou vivo. Hoje nós temos uns meninos aí, uns malacos de uns homens. O cara tem 13 anos, mas parece um de 18. O cara não sabe nem escrever e não foi trabalhar. E também não quer. Porque é melhor receber Bolsa Família. Inculcaram isso na cabeça dele. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: ajusta a sua agenda logo, fala para ele. Sexto. Estou ficando pastor, hein? 6, ande sempre na luz. Olha para o teu irmão e fala assim para ele: anda na luz, irmão. O que é andar na luz, irmão? Andar debaixo do propósito, debaixo da palavra. O salmista cantou: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Nós já vivemos nas trevas um dia, já vivemos presos nas mãos do diabo. Hoje nós somos livres. E se o Filho vos libertar verdadeiramente, seremos livres. Então não queira viver na escuridão, não queira anular a palavra, viva pela palavra, não abandone a palavra. Meu Deus, alguém precisa ouvir essa palavra. Diga para o teu irmão: fala para ele: para de ser teimoso e anda na palavra. Isso, anda na palavra. Jesus disse o quê? Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar você lá. Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas, quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E esse texto é um parafrase para nós entendermos que das trevas aonde estávamos, que fomos sacados, é para nós não termos desejo de mais voltar lá. E um dia não vivíamos sobre a luz da palavra, hoje nós precisamos ser guiados por ela. Então não decida, não faça nada sem uma palavra. Diga para o teu irmão: você precisa andar por uma palavra. Pedro andou sobre as águas? Não, Pedro andou sobre uma palavra. 7, esteja sensível à dor das pessoas. Repete comigo: estar sensível
a dor das pessoas. Isso é uma necessidade nossa. Agora, tem 2 pontos a serem mencionados aqui. A gente precisa se sensibilizar. Por exemplo, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul precisam o que da gente agora? Oração, ajuda e contribuição. Para quê? Para eles se levantarem, para recomeçar. É uma necessidade. Agora, muito cuidado quando você quer pôr a mão na vida de alguém que está passando por um tratamento de Deus. E nós somos muito bonzinhos. Olha para o teu irmão e veja que carinha bonitinha que ele tem, parece um ursinho. Olha para ele, que bonzinho que ele é. Ele é bonzinho. Então, a gente quando vê alguém em algum problema, o que a gente quer fazer? Eu quero ter a dor dele. Eu quero fazer por ele. Ei, se Deus está tratando ali, não se meta. Porque além de você estragar o propósito de Deus, você vai caçar rolo para você. E tem um monte de gente que eu conheço que caça rolo porque quer pôr a mão onde Deus não deu autorização. O Senhor disse assim: ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. O Senhor disse o que para ele? Abraão, sai você daí. O Abraão falou assim: ô Lózinho, vamos comigo. Ô Ló, vamos comigo, Ló. Levou Ló. Ai, bondoso. Ai, que Abraão piedoso. Mas só caçou rolo levando o Ló com ele. E eu vou falar uma coisa para você. Talvez você está vivendo uns probleminha porque o Ló está com você. Fala para o irmão, você tem que abandonar o Ló hoje aí, irmão. Fala, o Ló tem que ficar no meio do caminho. Pega a história, irmão. O Ló só foi problema até que teve contenda. Por quê? Porque escolheu pôr a mão onde Deus não autorizou. O texto, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme. Em outras palavras, os caras estavam dizendo assim: Senhor, se ele dorme, se fosse nos dias de hoje, ele já tomou um Advil, deixa que vai passar. Mas Jesus teve que falar explicando para eles. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, porque senão o milagre ia acontecer e vocês não iriam ver. Então agora vocês vão comigo até lá e vocês vão ver que esse homem vai ressuscitar e o milagre vai acontecer. Então a gente precisa aprender a ser solidário com as pessoas. O que mais? Entenda a realidade das pessoas. Repete isso comigo: entender as realidades das pessoas. Olha para mim agora, quem ainda está me vendo, fala amém. Você conhece aquelas pessoas que são acima da média? Eu conheço. Tem gente que pensa acima da média, tem gente que enxerga acima da média, tem gente que contempla algumas coisas, tem gente que é veloz, mas tem gente que se der para ela 2 tartarugas para ela cuidar, a tartaruga foge de tão pacata que ela é. Tem gente que é lerda no raciocínio. Você está entendendo o que eu estou falando, né? E o problema de quem é muito acima da média é achar que os outros são igual a você. E aí você nivela todo mundo. E você acha que todo mundo tem que pensar igual a você, ver igual a você, responder igual a você. E deixa eu contar uma coisa: tem gente que só no puxão. Tem gente que só puxando. Tem gente que não vai. Não pega nem com corda, nem com bateria. Tem gente que é no puxão. Então você precisa entender a realidade das pessoas. Olha o texto, olha o texto. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para não morrer com ele lá. Jesus falando para os caras assim: vamos lá, vai acontecer um negócio extraordinário lá. O nosso irmão lá, o Tomé, vamos lá que nós queremos morrer também. Tipo assim, ele era a Magda. Os mais velhos sabem o que eu estou falando, a Magda do Sai de Baixo, assim, que não entendia nada. E se não bastasse isso, olha agora no verso 17, olha isso. Ao chegar, Jesus verificou que o Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muita gente tinha ido visitar Marta e Maria.
e confortá-la pela perda do irmão. Jesus estava fazendo o quê? Vou lá ressuscitar, porque isso aí é para a glória de Deus. E estava todo mundo lá abraçando a Marta. Ai, Marta, fica firme, Marta. Jesus não chegou lá e gritou: seus incrédulos, seus pouca fé, seus bullies. Não. Jesus olhou, observou e falou assim: deixa eu compreender, porque esses daí são abaixo da média. Aprenda a reconhecer. Lá onde você trabalha, você que é chefe de departamento, você tem que entender que tem um pessoalzinho lá, que o QI é baixo. Então tenha calma, vai devagarzinho, sabe? Vai com calma, porque cada um tem uma... Diga para o teu irmão, cada um tem uma realidade, irmão. Cada um tem uma realidade. Estou acabando, fala aleluia. Manifesta a sua fé. Bate no peito e diga isso. Manifestar a fé. Isso, olha isso. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-la, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que agora mesmo Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão, Marta, vai ressuscitar. Eu imagino que se você escuta um negócio desse de Jesus, você tem que ter feito o que lá? Eita glória, não era isso? Olha o que ela fala. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus ali cheio de gás, tipo assim, ó, vai romper o negócio. É verdade, eu sei mesmo que vai. Eu sei. Aí Jesus engrossa a voz e diz para ela assim, ó: eu, Marta, sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Será que você crê nisso, mulher? Você entende a necessidade de mostrar a nossa fé? E fé é posição. Estou firmado. Semana passada eu não tive fé. Vamos manter? Não vou, porque eu não tenho fé. Precisa de 400, tem 50. Eu não tenho fé para 350, então aborta. Então se eu não tenho fé, eu corro. Mas se eu tenho fé, se eu tenho fé, ninguém me muda, porque eu vou ficar observando. Ele vai contemplar. Exerça a sua fé e não deixe que ninguém neutralize ela, em nome de Jesus. Amém? 10º e último, o impossível só Ele faz. Põe a mão em alguém e diga para ele: o impossível só Ele faz. Não podia ser outro texto. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Pinça. Aqui aconteceu 2 milagres: Lázaro ressuscitar e uma múmia andar. O que você falou, pastor? 2 milagres aconteceram. Lázaro ressuscitou e uma múmia andou. Ele estava atado nos pés, nas mãos e nos olhos. Ele sai de dentro do sepulcro andando. E Jesus diz: desatai-o e deixai-o ir. Aquilo que parecia impossível, Lázaro, sai para fora. Olha lá. Próxima tela. Olha lá. Declare isso. Avançar sempre. Retroceder nunca. Desistir jamais. Diga isso para o teu irmão. Avançar sempre, irmão. Retroceder nunca. Desistir jamais. Você pode ficar em pé para a gente orar. Olha, isso aqui foi um culto e uma escola bíblica. E uma horinha de disciplina familiar. Vou assistir esse culto de novo hoje para não pegar o pessoal da noite. Senão eu esqueço. Põe a mão no seu peito aí. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse tempo. Obrigado pelo privilégio que temos de nos reunirmos na sua casa, sermos instruídos pela tua palavra, vivemos e compreendemos que os milagres do Senhor nos traz ensinamentos que são duráveis e eternos. Se a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, imagina, Senhor, o que a tua palavra não pode fazer. Eu oro hoje por esta casa,
para que nesses dias, ó Pai, que vivemos os 50 dias de milagres, esse povo também possa acessar coisas extraordinárias. Assim como nós vimos na vida de Lázaro e de sua família, o milagre da ressurreição chegou. Eu quero declarar que este milagre também alcança essas famílias. Se há, Senhor, famílias que carecem de ressurreição, em qualquer que sejam as áreas, eu profetizo, Senhor, este tempo, essa nova estação e o favor do Senhor sobre eles. Manifesta, Pai, a tua graça, manifesta, Pai, o teu favor, e os façam benditos em tudo e em todas as coisas. Que a mão do Senhor, ó Pai, se estabeleça, e que tudo aquilo que nós vivemos nessas semanas aqui, a transformação, a cura, a libertação, a provisão, a multiplicação, a ressurreição, seja algo diário na vida de todos os seus, em todas as áreas das suas vidas. Oro, Pai, abençoando esta casa, e encerramos este culto, encerramos esse tempo, cantando, adorando, celebrando ao Senhor, que é digno de toda honra